De quem é a responsabilidade pela crise do Supremo envolvendo o caso Banco Master? Uma nota à imprensa do ministro Edson Fachin, presidente do STF, aparentemente jogava para os críticos a responsabilidade por essa crise que envolve o tribunal. Mas essa nota tem várias nuances, várias explicações, e nós já discutimos aqui desde o princípio do Sem Precedentes alguns desses problemas que geram esse tipo de crise no STF. Antes deste primeiro episódio do ano, você já sabe, clica aqui no sininho, acompanhe a gente nas redes também e nos avalie positivamente na sua plataforma, no seu agregador de podcasts, para ajudar esse conteúdo a ir mais longe. Comigo nesse primeiro episódio do ano estão Ana Laura Barbosa, Juliana Cesário Balvin e Tomás Pereira. Tomás, vamos começar falando sobre essa responsabilidade, né? Esse jogo de responsabilidades, de acusações, inclusive, em torno da crise que o Supremo hoje vive de reputação por conta do caso Master. Eu já faço aqui a minha aposta, a gente estava, antes de começar a gravar, falando sobre isso, né? Eu, sinceramente, acredito que o caso Banco Master não ficará no Supremo, por mais que haja algumas forças que talvez levem a esse caminho. E por que não deve ficar no Supremo? Porque até o momento não há a identificação de um parlamentar ou alguém com foro por prerrogativa de função envolvido nesse escândalo ou nos crimes cometidos e investigados. Então, não haveria justificativa formal para isso. O que pode se procurar é uma justificativa sistêmica ou institucional para tentar manter esse caso no Supremo, mas diante de todo o desgaste, talvez o melhor caminho para o tribunal seja, hoje, encaminhar para a primeira instância com grandes riscos, que é do vazamento de várias informações ao longo dessas apurações, inclusive atingindo o Supremo, por exemplo, de conversas, reuniões, trocas de mensagens e por aí vai. Mas, enfim, talvez esse seja um primeiro ponto. Agora, Tomás, eu queria te ouvir sobre isso. Nessa troca de acusações, nesse jogo de responsabilidades, qual é a responsabilidade do STF pela crise que vive hoje? Olá, oi Felipe, Juliana, Ana Laura. Eu acho que uma parte é você falar assim, tem responsabilidade de muitas instituições diferentes. Mas um sinal de maturidade na vida e das instituições é as instituições serem capazes de assumir suas próprias responsabilidades naquilo que lhes cabe, né? Então, inegavelmente tem uma responsabilidade individual específica de alguns ministros e do próprio Supremo em não estar preparado para uma crise como essa, que é o que a gente fala faz tempo, né? Que é o Supremo eh, com frequência, conforme ele é atacado ou criticado, ele, nos últimos anos, tem, em geral, empurrado isso de lado, dizendo que os ataques são feitos ou praticamente assim, quase como se fosse ignorância ou má fé, e não como se houvesse, de fato, certas questões que merecem tratamento do própria instituição, né? Na maneira como ele decide, na maneira como funciona o tribunal e em questões de comportamento. A gente passou anos e anos com críticas sobre relações específicas de ministros com agentes privados, com agentes públicos, a maneira como isso funciona, que em geral é naturalizada e normalizada para eles, coloca o tribunal, quando tem uma crise como essa, numa situação em que ele está pouco preparado para se defender e tem pouco, digamos, reserva de, de respeitabilidade, de legitimidade pública, no sentido assim, de a percepção pública da instituição, para que as pessoas de fato confiem na instituição, né? Então, o que eu quero dizer é, pensando até em notas que tiveram recentemente, a gente vai entrar em mais detalhe disso, inegavelmente, esse é um caso que envolve inúmeras pessoas interessadas e potencialmente tocadas por esse caso, E que tem poderosas. e poderosas, que tem todo o interesse em bagunçar, em atacar, em às vezes podem gerar ataques e vazamentos e outras coisas do tipo feitas de má fé. É verdade, com certeza, que existem que é um caso complexo, difícil e que as suas peculiaridades e dificuldades são relevantes. Agora, em que medida um tribunal como o Supremo, tem que saber que vai ter caso assim, de tempos em tempos vai ter caso assim. Inclusive, se a gente olhar para os últimos 10 ou 15 anos do Supremo, é um caso assim atrás do outro, para não dizer um caso assim, simultaneamente com outros. A gente tem sempre um ou mais casos desse tipo no tribunal. O tribunal, para cumprir a sua função, tem que estar preparado para exercer, né, para lidar com esses ataques, lidar com essas dificuldades, e isso envolve
a percepção pública do tribunal. E a percepção pública do tribunal passa pelo comportamento dos ministros. Não adianta toda vez que o tribunal é criticado, que o comportamento dos ministros é criticado pelas suas relações, dizer isso é feito porque, na verdade, vocês não estão querendo atacar a democracia, a gente é importante. Sim, vocês são muito importantes. E é exatamente por isso que vocês têm que estar preparados e blindados nesse sentido de uma reputação e uma confiabilidade pública para lidar com esse tipo de crise. E na medida em que o tribunal não está, e não tem estado há muito tempo, essa responsabilidade é do Supremo, né. Tomás, eu queria ouvir a Ana Laura, porque há algum tempo eu entrevistei, Ana Laura, o professor Oscar Vilhena, com quem você trabalhou na preparação de propostas que foram enviadas ao ministro Fachin. Numa das propostas está, inclusive, o Código de Conduta. Daí também é que vem o debate sobre Código de Conduta. E o professor Oscar Vilhena mencionou isso que o Tomás falou agora, né? O Supremo é tão importante que a gente está justamente querendo fortalecê-lo. Não é o contrário, não é enfraquecê-lo que vai fazer com que ele melhore. E aí eu pergunto, Ana Laura, nesse debate todo sobre condutas, né, e o que o Tomás mencionou agora, né, de comportamento dos ministros, se é o mínimo, talvez, para sair dessa crise, se o mínimo seria ter algum parâmetro sobre o que é aceitável e não é aceitável em relação a ministros do Supremo. Felipe, Juliana, Tomás, sem dúvida. E acho que vale repetir algo que já a essa altura tem sido tão dito em tantos lugares, mas acho muito válido, que é que um tribunal que presta contas sobre a sua imparcialidade, um tribunal que divulga quais são as suas regras de conduta, é um tribunal mais forte, né? Não é um chavão, não é, eh, enfim, uma frase que se fala à toa e de fato o caso, do Banco Master que a gente está discutindo, ele mostra isso, né, não é uma desconsideração, dos ataques que o tribunal sofre, que vem sofrendo já há muitos anos, de fato por pessoas que querem descredibilizar o tribunal, que querem prejudicar a sua força e sua capacidade de decidir, da forma como tem que decidir, de proteger a democracia e o Estado de Direito, como tem que proteger. De fato, esses ataques eles existem, eles são relevantes, mas o ponto é justamente que, quando o tribunal não tem regras de conduta claras, quando o tribunal não se preocupa com a construção de uma imagem pública de imparcialidade, ele se blinda menos contra esse tipo de ataque. Ele fica completamente vulnerável e dá, espaço, abre espaço para que esse tipo de crítica e ataque tenha fundamentos e tenha elementos que podem ser aproveitados para que eles escalem como costuma ser, como costumam funcionar esses ataques desses grupos autoritários que atacam e tentam descredibilizar tribunais e instituições democráticas de modo geral. Então, sim, um código de conduta, seria muito relevante e tem sido muito discutido agora, inclusive com a proposta, da OAB, que de fato me parece super interessante, com elementos aí, com uma redação, sobre, regras de orientação da imparcialidade e nada muito incrível, assim, nada muito diferente, né, são coisas básicas, não a proposta. Nesse ponto, né, Ana Laura, o ministro Gilmar Mendes está absolutamente correto. Já existe regramento para isso, mas é interessante que, em muitos casos, em muitos momentos, a gente se perguntava, mas isso vale para o Supremo, esse regramento? E talvez botar isso no papel com essa redação seja melhor, né, para ficar mais claro ainda de que sim, se aplica ao Supremo também, né? Sem dúvida, eu acho que a gente pode eventualmente até criticar a jurisprudência do Supremo que lá atrás estabeleceu que o CNJ não pode aplicar sanções disciplinares ao Supremo, mas fato é, essa é a jurisprudência do tribunal. Então, enquanto não há uma autolimitação, regras próprias que o próprio tribunal estabeleceu, a gente fica um pouco sem diretrizes diretas para orientar o comportamento dos ministros. E aí muita gente fala: "Puxa, mas será que faz sentido ter um código sem ter sanções?" Na minha visão faz muito sentido. Dependendo da sanção, pode ser relativamente perigoso se você estabelecer um órgão externo impondo uma sanção para o tribunal. E, por outro lado, se o tribunal estabelece suas próprias regras de conduta, aplica
suas próprias regras de conduta internamente, mesmo que seja com uma censura. Não acho que seria necessário ter sanções, disciplinares Mesmo que para que um sejam código seja relevado. parâmetros objetivos, né, Ana, até para a imprensa poder criticar mais facilmente, né. Exatamente, para a imprensa poder criticar, para a opinião pública poder criticar, para de fato prestar contas sobre o que tem sido feito, deixar as regras claras, é por si só uma forma de se limitar, mesmo que não tenha um órgão externo de sanção. Funciona assim para várias coisas que já existem no Supremo, né? A gente critica muito regrinhas de processo decisório, pedido de vista que não seguiu a regra, pedido de destaque que não seguiu lá o procedimento. A gente critica essas coisas porque tem um regimento interno que diz qual é a regra e a gente consegue avaliar quando a regra for desrespeitada. Funcionaria da mesma forma se houvesse um código de conduta estabelecido pelo próprio tribunal, mesmo que não houvesse mecanismos de sanção disciplinar. Então, de modo geral, acho que seria muito importante que o tribunal, se autolimitasse, estabelecesse essas regras, de conduta. Acho que me parece que está caminhando nesse sentido e que talvez uma possibilidade, né, para pegar o gancho da sua pergunta de quem é a responsabilidade pela crise, faz muito tempo que o Supremo, se envolve em crises desse tipo pelo mesmo motivo, e eu acho que uma forma do Supremo assumir responsabilidade nessa crise e tentar sair dela, seria adotando um código de conduta. Eu escrevi um texto fazendo autopromoção aqui, mas agora em janeiro inclusive, sobre uma percepção que eu tenho em relação também à imprensa. O Supremo perdeu o benefício da dúvida, e ele tinha durante muito tempo esse benefício da dúvida, e agora ele não tem mais. Então qualquer crise pega no Supremo. As pessoas não se perguntam mais se faz sentido aquela informação ou se não faz sentido aquela informação. Elas olham o fato e já atribuem ao Supremo responsabilidade, um comportamento que era assim com o Congresso Nacional e com o Executivo. Não é que seja errado por parte da imprensa, mas o Supremo ainda tinha esse benefício no passado, hoje não tem mais. Juliana, também queria te ouvir sobre essa crise. O que te parece de diferente nela, se é que há algo de diferente? Oi, Felipe, Tomás, Ana Laura. É muito bom estar com vocês de novo. Acho que sim, eu acho que tem alguma coisa de diferente, acho que você já indicou quando você traz essa noção do Supremo perdendo o benefício da dúvida, né? Eu acho que tem um elemento de timing muito importante nessa crise específica, que acho que vai projetar ela de uma forma que outras crises mais pontuais não tiveram, né, o mesmo impacto. A gente percebe que essa questão do timing vai aparecer bastante, né, na fala do presidente Fachin, quando ele diz sobre como conduzir essa discussão do código de ética, e ele veicula isso a partir de conversas, né, que teria tido com outros ministros e a preocupação com o período eleitoral. Acho que esse é só um dos aspectos, né, da questão. Acho que em outros momentos, em outras crises do Supremo, talvez a situação, né, a acusação não fosse tão grave, não fosse tão flagrante, tão ultrajante quanto as que estão colocadas nesse caso, né, nesse caso Master. E de outro lado, o papel que o Supremo estava exercendo e os ataques, claramente, né, de má-fé, estavam muito evidentes. Então o Supremo, como vocês mencionaram, se defendia muito com base nisso, né. Esses ataques são injustos, estão querendo nos destruir e nós estamos aqui como um anteparo da democracia. Esses ataques mais frontais, né, que a gente associa com essa ameaça democrática, eles não estão tão presentes nesse momento, né, parece que esses elementos já estão sendo encaminhados, né, pelas ações penais e tudo mais, então isso não está exatamente na agenda do dia nesse momento, então isso, retira um pouco desse anteparo que o Supremo estava utilizando para se blindar das críticas. E a gravidade, magnitude do caso, então, acrescenta do outro lado. A gente soma isso, de fato, essa questão eleitoral e a própria presidência do ministro Fachin, que é um ministro que busca se equilibrar, né, para dentro e para fora e guiado pelos valores, pelos ideais, pelos princípios que ele elegeu como sendo prioritários da sua gestão, inclusive essa questão de conduta, de disciplinamento, né, e de imagem do tribunal. Então eu acho que é um equilíbrio bastante difícil. Antes da gente começar, a gente estava falando da nota, né, da nota institucional que o ministro
Fachin divulgou em relação a esse contexto, e a gente estava falando que a carta em si, o texto da carta, ele não parece incomum, né, mas dentro desse contexto em que a sociedade, parece a mídia, espera uma resposta mais contundente, ela parece um pouco descolada, né, desse timing, desse contexto. Então a carta tem nuances, né, ela fala do valor da crítica e tudo mais, mas o que acaba reverberando é essa proteção institucional, né, que pode soar, como um certo corporativismo, uma defesa que não leva em conta as críticas fundadas que estão sendo feitas ao tribunal. Até acho que nesse ponto, deixando vocês livres, inclusive agora, depois dessa primeira rodada, mas nesse ponto da carta do ministro Fachin, eu acho que tem essas questões também, né? As pessoas não são acostumadas necessariamente aos discursos dos ministros do Supremo e como eles falam. E mesmo os ministros, às vezes, não são tão acostumados a falar assim com imprensa. O ministro Fachin, como você bem disse agora, Juliana, tem várias nuances nessa nota dele. E ele solta essa nota um pouco para dialogar e fazer o equilíbrio que você também mencionou, do público interno com o público externo, e essa nota tinha uma visão muito clara de falar com o público interno, porque ele estava, inclusive, sob críticas pelo seu silêncio diante dessa crise. Demorou um pouco para falar o ministro Fachin, acho até natural, para ver o que estava acontecendo, e isso estava gerando um certo desconforto internamente. Quando ele solta a nota, internamente isso foi bem recebido, mas para fora houve várias críticas. E depois ele vai dando entrevistas para os jornais, já com outro tipo de discurso também, com outro tipo de reação, lidando com esse outro público de uma outra maneira. E aí ele vai tentando equilibrar, né, equalizar um pouco esse discurso. Mas eu ia lembrar, Juliana, que uma das primeiras vezes que nós conversamos, você estava fazendo pesquisa sobre agendas, né, e a forma de diálogo da sociedade com o Supremo Tribunal Federal e mostrando como havia privilégios, inclusive, em relação a isso. Parte do que nós estamos vendo agora, com o contrato, por exemplo, do Banco Master com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que esse caso apareceu, mas não é novo, né? Também não é novo, ele tem talvez parâmetros diferentes e os valores chamaram muita atenção, né? Mas eu lembro que você fez essa pesquisa no passado mostrando desse problema que já tinha no Supremo. Estou falando de quanto tempo disso, Juliana? Quanto tempo tem sua pesquisa sobre isso? Essa nossa conversa que a gente fez sobre isso foi em 2016, 10 anos, acabei de ver aqui. Aí eu fico pensando, né? Nós estamos debatendo esse tipo de coisa, no mínimo, nós, eu e você, no mínimo juntos há 10 anos. Então, não tem muita coisa de novo nesse sentido, e o tribunal continua não atacando esse tipo de problema. Eu vou só discordar de você num ponto, Juliana, que eu acho, quando a gente ouve os ministros do Supremo, eles acham sim que os ataques ainda estão aí. E uma das razões, por exemplo, mais objetiva, né, é o processo, por exemplo, contra emendas parlamentares. E as consequências disso, né? As investigações vão levar muitos parlamentares a serem investigados. Já tem uma primeira acusação feita e o julgamento vai ser agora em março. Então, eles acham que isso está em jogo e o processo eleitoral vai ser um processo de ataque ao Supremo. Isso já está na posse dos ministros do STF. E aí eles dizem, não, o anteparo à democracia, que estava muito claro ali no passado, nos 4 anos de Bolsonaro, ele precisa continuar agora por essa visão que os ministros do Supremo têm. Mas aí eu devolvo a pergunta a vocês, né? Se é assim, não deveria o tribunal exatamente fazer a limpeza da casa para começar a fazer que nem os japoneses, né? Ana Laura esteve no Japão, então vai você, Ana Laura. Os japoneses fazem essa limpeza da casa para iniciar o ano, né? E acho até, lembrando disso, o discurso que o ministro Fachin vai fazer na abertura do ano judiciário talvez seja tão ou mais importante do que a nota que ele soltou à imprensa e das entrevistas que ele está dando. Talvez ali seja a mensagem, é uma mensagem que fica sobre o que vem pela frente. Mas aí, Ana, não era para ser isso, não era para o tribunal olhar para os seus problemas, tentar resolver e aí garantir um pouco dessa legitimidade para esse ano, o que me parece é que o tribunal só se arma, né, ele só amplia, só dobra a aposta. Sem dúvidas, Felipe. E eu acho que é importante aqui colocar que ninguém está desconsiderando a dimensão e a relevância, a permanência dos ataques contra as instituições, contra o Supremo. Acho que tem coisa, inclusive, que
todos nós na internet, no mundo, estamos em bolhas, tem muita coisa que acontece que não está na nossa bolha, que continua ocorrendo, enfim, ninguém está desconsiderando a relevância desses ataques, mas tem algo que tem ocorrido já no Supremo há uns anos, que juntar todas as críticas que o Supremo recebe em um mesmo balaio. E eu acho que é importante separar essas duas coisas, né? Separar quais são os ataques que existem, que são gravíssimos e que não devem ocorrer, que continuam de fato existindo, né? Por mais que eu concorde com a Juliana, que nesse caso não me parece que o principal elemento são os ataques, é evidente que tem setores da extrema-direita que estão usando isso nas suas respectivas bolhas como um elemento para ampliar o ódio contra o tribunal. Mas é importante separar isso, que continua existindo, de críticas legítimas que a imprensa está fazendo, que acadêmicos do direito estão fazendo, que nós também estamos fazendo e que são críticas legítimas, né? Tem vários elementos, por mais que a gente ainda não tenha completo domínio de tudo que ocorreu nesse caso, tem várias questões aí que parecem graves e que precisam ser criticadas, que não deveriam ocorrer, mesmo que não cheguem a afetar, como o próprio ministro fala, a sua imparcialidade, que não deveriam ocorrer pelo bem da construção da imagem pública do tribunal, né? O ministro ele tem que se guardar, que se preservar, que atuar para a construção de uma imagem pública de imparcialidade, independentemente de lá dentro ele se considerar imparcial. Então, puxa, você pode pegar um avião com um advogado da outra parte, ficar lendo seu livro e nada acontece, e isso não afeta o seu juízo. Mas mesmo que isso não afete o seu juízo sobre o caso, vai afetar a impressão que as outras pessoas têm sobre como você se comporta no tribunal, como você se comporta na decisão. Então, acho que não é necessariamente ou só sobre a imparcialidade, é sobre essa imagem pública, e essas críticas, acho que elas deveriam ser separadas. Mas, por outro lado, sim, eu consigo entender também que na nota específica do Fachin, me pareceu que a ideia era exercer essa função de presidente agregador como alguém que está lá para proteger o tribunal, independentemente de fissuras internas, de elementos e de problemas que são verificados, né? Eu li a nota assim, mas eu entendo muito as críticas e partilho em parte delas, justamente porque o que importa é a mensagem que fica quando a pessoa lê a nota até o final. Seria importante ter separado esses dois elementos, né? Uma coisa são ataques e uma coisa são críticas legítimas que ocorrem e que devem ocorrer. Eu acho que a gente precisa refinar mais esse debate para separar as coisas. E, nesse sentido, a proposta da Fundação FHC, a proposta da OAB São Paulo, enfim, tem várias propostas de discussões sobre o código de ética que seriam muito importantes para que o tribunal se limite, estabeleça regras que são coisas relativamente básicas que tem em outros países, que tem em outros tribunais, e que ajudariam a criar essa limitação e essa prestação de conta. Eu acho que tem uma coisa aí que é, voltando à questão da nota, e que eu acho que vocês mencionaram já, que é a posição de alguém que esteja na posição de presidente do Supremo numa crise como essa é uma posição muito ingrata. Por quê? Você acompanha o que está acontecendo na imprensa, você talvez tenha até certas informações que não estão na imprensa, e se você, pensando assim, você não pode sair atacando um membro do seu próprio tribunal na imprensa. É uma posição, poder você pode, mas você vai implodir as relações internas do tribunal e vai ser criticado até talvez por quem concorde com você na substância. Às vezes você não quer sair defendendo o seu ministro, porque você também não está defendendo tudo que aquilo que tá acontecendo. Daí você fica em silêncio, daí alguém reclama que você está em silêncio. É ingrato a posição, né? Eu penso assim, mas tudo bem, E foi essa é a sua posição. foi exatamente isso que aconteceu, né, E foi Tomás? exatamente isso que aconteceu. Agora, não tô com dó de ninguém que é presidente do Supremo. Esse é o trabalho. Você resolveu ser, você quis ser, o trabalho é difícil, o trabalho é teu. Agora, dito isso, é que talvez a solução única
que está sendo difícil é o não dar causa para você estar nessa situação ingrata, que também o presidente tem muita dificuldade de evitar isso. Então, por exemplo, sendo concreto, nós estamos passando por uma crise permanente há mais de 10 anos no país. Essa crise envolve escândalos gigantescos de corrupção, isso envolve ataques à democracia, isso envolve diversas coisas que estão acontecendo no Brasil, reorganizações do nosso cenário político, crises institucionais, tudo isso aconteceu nos últimos anos. Então, por isso, democrata, assim, será que dá para os ministros do Supremo pararem de pegar jatinho para ir em jogo de futebol? Pensando assim, não, mas sou um cidadão comum, eu não posso mais ir em jogo, eu não posso ter amigo, eu não posso ir em casa. Vamos fazer assim? Poder pode, mas às vezes você precisa. Isso é uma coisa fundamental para a sua vida? Será que dá pra gente... Que não é nenhuma questão de código, pensando assim, na vida a gente em geral se comporta assim. Pensando inclusive o tipo de coisa que se diz ou se aconselha, que às vezes é o ministro supremo, para qualquer juiz de primeira instância. Juiz de primeira instância início de carreira, vai ser juiz em cidade do interior, cidade pequena. Fala assim, cara, a cidade é pequena, as pessoas que você se relaciona são as pessoas que você vai ter que julgar. Então, você não pode ter uma vida social mínima, você tem que ser um monge? Não, mas também qual é a sua participação, digamos, em todas as instituições públicas da cidade? Será que é para você se colocar numa situação em que você vai ter que julgar aquelas pessoas que são as pessoas com quem você, sei lá, né, pensando no clube, no bar, na vida social, será que joga futebol? Talvez você tenha que ter uma vida um pouco mais regrada, não porque é proibido, mas sim porque você não quer se colocar em certas situações. Assim, eu acho que isso é uma coisa que qualquer juiz do país passa por esse dilema. Não estou dizendo que todos se comportem dessa maneira, mas é algo que, de maneira geral, é compreensível e compreendido como sendo parte de o que vem junto, às vezes, como você tem essa posição, você decide sobre a vida das outras pessoas, você tem que ser visto como uma maneira imparcial, você vive nessa sociedade em que existem interesses, existem pessoas que são vizinhas umas das outras e que tem... Então, assim, às vezes, assim, vamos ter o mesmo... Se o Supremo começar a se comportar mais como um juiz de primeira instância, que toma cuidado com as suas relações na sua cidade pequena, porque Brasília é uma cidade pequena nessa medida, e a Faria Lima é pequena no mundo que as pessoas vivem, já seria um grande progresso. E não é dizer assim, mas eu não posso fazer nada, eu não posso mais ir num jogo de futebol, eu não posso ter uma relação, eu não posso ter um amigo, eu não posso ir num churrasco. Acho que não é isso que a gente está dizendo, e eu acho que falar, agir como se fosse isso que as pessoas estivessem dizendo, não é justo com a crítica. E também dizer que quem critica isso, na verdade, quer ver o tribunal implodir, também não é justo para a crítica. Então a gente tem que um pouco assim, vamos falar sério, vamos falar de verdade sobre isso. Agora, é claro que não dá para o presidente do tribunal e na imprensa criticar especificamente um caso concreto de um ministro dele. Agora, nos bastidores, com certeza isso tem que ser arranjado e tem que ser combinado entre eles. Fala assim, gente, vamos com código. Eu sou super a favor, acho que é importante com a Ana Laura a gente ter um código de conduta, porque o código de conduta deixa assim... A gente está nessa situação a gente não tem muita certeza o que pode e o que não pode. Não dá para vocês assinarem aí, dizerem entre vocês o que vocês acham que não pode. Que daí a gente vira e fala, mas isso aqui vocês mesmos disseram que não pode, então vamos não fazer isso. Outras coisas eu até acho que também não deveria poder, mas vamos começar falando sobre essas, já é uma vantagem. Mas independentemente de código, só de vocês concordarem entre si, vamos não fazer isso? Vamos não fazer isso, pelo menos pelos próximos, no meio de umas maiores crises institucionais que o país já passou, no mínimo, ou para não dizer não vamos fazer isso nunca, já era uma vantagem, já ia ser melhor, e o tribunal ia estar numa situação mais confortável para lidar com essa crise. Agora, dito isso, é uma posição ingrata para o presidente do Supremo, quem quer que ele seja. Não é de hoje, a gente passou por situações análogas na presidência anterior do ministro Barroso. A gente viu esse tipo de discussão nos últimos anos, em que o ministro Barroso também teve que, na imprensa, também teve que discutir caso concreto de por que se pode, se não pode, se foi em jatinho, se foi em jogo, essas coisas vão sendo discutidas há anos. E é uma posição ingrata para esse presidente, e também é verdade que o presidente tem muito pouco poder para fazer alguma coisa acontecer, né, entre os seus colegas. Ele não consegue, de fato, impedir, fazer com que um colega passe a se comportar de uma determinada maneira diferente, ou mesmo que ele consiga punir, ou as pessoas imaginam que ele vai conseguir tirar. E às vezes ele entrar numa crise e perder, às vezes até pior, que mostra também que não dá para fazer nada mesmo, e mostra também enfraquecimento, né? Se você entra numa crise dessa, você entra num embate desse e você não faz nada, você não está mostrando força, você está mostrando fraqueza.
Tomás, você descreveu bem o que aconteceu nesse processo, o silêncio inicial do ministro Fachin, depois a reação e as críticas internas de que não estavam defendendo a instituição, e aí depois ele parte para isso, mas ele deu um passo adicional que a gente que conhece o Supremo, acompanha há tanto tempo, sabe que é diferente. Quando ele menciona que ele diz que o caso deve descer para a primeira instância. Portanto, ele já faz um juízo de valor que nem vai caber a ele, provavelmente, porque se houver recurso, vai ser julgado na turma. Mas é uma possibilidade e já é uma marcação de posição dele defendendo que, para diminuir essa crise, o processo saia do STF. Agora, tem um outro ponto que se junta à discussão sobre o Código de Conduta e que também nós estamos discutindo há tanto tempo, que são as regras de impedimento e suspeição. Que aí vem essa discussão, por exemplo, sobre, eu acho até que um pouco torta nesse caso, precisa de uma regra muito clara para que o ministro não julgue caso do seu parente. Não, é óbvio que isso ele não pode, isso está na regra já, isso é a coisa mais clara. Mas o problema é quando tem outros tipos de relações que acabam contaminando, como a Ana Laura mencionou, a percepção das pessoas em relação à imparcialidade. E duas coisas, antes de passar a bola para você, Juliana. Mas você falou, né, os ministros poderiam deixar de encontrar certas pessoas ou entrar em certas situações. Eu ouvi de ministros do Supremo, por mais de uma vez, em várias dessas crises, e essa não é a primeira, exatamente essa percepção. Eu sou juiz, mas eu não deixo de ser pessoa. Sim, mas o cuidado precisa ter, e alguns deles têm, e acabam conseguindo, inclusive, uma certa legitimação um pouco maior, né? Vamos falar do ministro Celso de Mello, por exemplo, que não era visto em lugar nenhum, em companhia de ninguém, pagava um preço por isso, mas ninguém acusava ele de certas práticas, né? E agora, nesse caso de suspeição e impedimento, também essa percepção de que o ministro Toffoli não pode julgar esse caso porque aí tem lá o caso dos irmãos que são donos no resort, etc, etc. Se a gente fosse levar a ferro e fogo isso, e eu não estou dizendo que não deva, mas a gente teria muitos problemas e muitos questionamentos sobre suspeição e impedimento, especialmente em Brasília, em que tem muito advogado que atua sem procuração nos autos nos tribunais. E a gente sabe disso, mas não tem como provar, apesar de isso se falar abertamente. Então, Juliana, queria te ouvir sobre isso também, sobre esse ponto que é problemático, e nesse caso aparece novamente, sobre essa definição mais clara de regra, exatamente para resguardar a percepção de imparcialidade dos ministros do Supremo. Não sei se a Ana quer falar um pouquinho sobre isso antes, acho que falar um pouco dessa pesquisa também, né. Emendo depois, vai lá, Gi. Eu acho que você tem toda a razão, Felipe. Eu acho que são todas essas questões que estão conectadas e que vão se somando ao longo do tempo, né. Essa é uma que volta e meia também gera esse ruído, né, e que com certeza se beneficiaria de parâmetros, mais bem estabelecidos e práticas também, né, mais bem estabelecidas e transparentes. Na verdade, o que eu me pergunto também é em que medida essa repercussão sobre a conduta dos ministros, ela não pode acabar afetando a própria pauta de julgamento e a forma como os casos são julgados, né. A gente consegue imaginar isso, na relação do Supremo com a política, então falar, né, a qual a moral que a instituição tem, para interferir em assuntos da política e coisas desse tipo, mas a gente pode falar também em pautas mais específicas que tratam dessa dimensão de moralidade. Então, olhando aqui a pauta para esse ano de 2026, e acho que já adiantando coisas que a gente deve conversar nas próximas semanas, 2 casos me chamam a atenção. Um já na pauta de fevereiro, sobre uso de redes sociais por magistrados, uma resolução do CNJ que regulamenta essa questão, e uma discussão para março sobre nepotismo. Quer dizer, são questões, que vai ser interessante ver como é que o Supremo e os ministros vão articular seus argumentos, considerando que no pano de fundo essas questões também afetam a conduta do Supremo e a percepção pública da conduta do Supremo, né? Tanto a uso de rede social, ou relação com imprensa, ou comentário sobre caso e conjuntura política, quanto a atuação, né, de membros das suas famílias, e não necessariamente o emprego deles nos gabinetes, mas
a participação nesse ecossistema, digamos assim, do judiciário e do tribunal, que é alguma coisa que também tem sido bastante levantada. Então, acho que vai ser interessante observar isso, porque pode gerar enfim, tensionamento em razão, desse cenário que está colocado. E pegando o gancho nisso, né, e acho que o tribunal ele poderia usar isso como oportunidade para também dar uma mensagem de: "Olha, o judiciário ele precisa se limitar", mas acho que o pessimismo de quem acompanha o Supremo faz tempo, faz imaginar que, na verdade, o que deve acontecer é o impacto da conjuntura para, não estabelecer regras mais rígidas considerando, o contexto, né. Espero estar errada, mas, eu acho que concordo totalmente com a Juliana, no sentido de que o que parece é que o Supremo seja influenciado negativamente pelo contexto nesses casos. E pegando também o gancho do impedimento e suspeição e das regras, quando o Tomás falava, eu fiquei refletindo, eh, algo que eu estava pensando outro dia, até da qual é a diferença entre as regras que disciplinam o comportamento do juiz de primeira instância e das regras que disciplinam, o comportamento de ministro do Supremo. E claro, tem coisas das quais o tribunal também, já errou muito no passado e erra, que são óbvias e que valem para ambos, né. Se você tem, um parente advogando no caso, trabalhando no escritório no caso, não deveria atuar. Isso vale para o juiz de primeira instância, isso vale para o Supremo também. Mas especificamente nas regras de suspeição, eu acho que mais um motivo que mostra que seria importante ter, regras mais restritas e mais detalhadas para ministro do Supremo é o conceito de amigo íntimo ou inimigo. Isso já aconteceu outras vezes, e para não ficar só no caso do Banco Master, eh, ser padrinho de casamento de alguém que é parte num processo. E aí o ministro responde: "Não, o modo como as relações se dão, ser padrinho de casamento não demonstra tanta proximidade, a lei fala amigo íntimo, não sou amigo íntimo". Pode até ser que ser padrinho de casamento não signifique necessariamente ser, amigo íntimo. Todos os meus padrinhos de casamento eram amigos íntimos, mas, a gente sabe que Brasília funciona de um jeito diferente. Pode ser, mas aí talvez o critério de amigo íntimo que está lá na lei, ele funcione mais para o juiz de primeira instância do que para ministro do Supremo. Talvez para ministro do Supremo, para ser amigo, para ser suspeito, não precisa chegar a ser amigo íntimo. Pode ser ter relações próximas, pode ser ter, um contato cotidiano, enfim, um código de ética próprio também poderia estabelecer de forma mais detalhada o que não pode, ser feito, quando que um juiz deve se declarar suspeito, porque, esses termos muito amplos, eles, sempre podem levar ao risco de que o tribunal diga não, ou de que o ministro diga não, não chego a ser amigo íntimo, logo não sou suspeito. Mas, de novo, a preocupação não é com ser suspeito, a preocupação é com passar a imagem de que você convive frequentemente com a parte e depois vai julgá-la, independentemente de ser amigo ou não. Então eu acho que para o Supremo esse critério de suspeição de amizade íntima ou inimizade, ele é muito restrito, precisaria ser mais amplo e isso contribuiria para construir uma imagem pública mais forte para o tribunal. Gente, vamos fechando esse primeiro episódio do ano. Agradeço ao Tomás, a Ana Laura, a Juliana. Na semana que vem nós voltamos aí com a abertura do ano judiciário. Vamos ver qual vai ser a postura do ministro Edson Fachin nesse primeiro discurso e acompanhar essa crise porque ela ainda está começando. Porque até que o caso Master desça para a primeira instância, nós temos aí pelo menos 2 meses para que isso aconteça, aproximadamente. Então, temos ainda muito tempo para debater ao longo desse ano. Obrigado mais uma vez. Vamos juntos até o final do ano, gente. Obrigado. Zarabatana. Zarabatana.